Olá pessoal, tudo bem? Hoje vocês não vão ver o meu rostinho, mas eu quero mostrar para vocês o cenário lindo que eu achei nessa manhã de quinta-feira. Olha que bonito, uma represa, as montanhas. Isso aqui eu fiz questão de mostrar para vocês sentirem como que Jesus estava junto com aquela multidão de camponeses, né? Sentado, quem sabe, numa montanha igual a essa, olha só, né? Na beira de uma represa, na beira de um rio, e falando das parábolas, né? Falando da bem-aventuranças, né? O bem-aventurados são todos aqueles que desejam um dia servir a Cristo, servir a Deus, viver uma vida de acordo com os princípios bíblicos, né? E a gente tem estudado cada bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados aqueles que são perseguidos, né? Enfim, eu começo a olhar aqui, queridos, e eu fico imaginando essa cena de Jesus sentado, quem sabe, no pé de um monte e falando essas palavras. Que beleza que deve ter sido, né, para aquelas pessoas ouvir Jesus. Querido, hoje eu quero falar para vocês mais uma bem-aventurança. E isso está relatado no livro de Mateus, né, que nós estamos estudando, capítulo 5, e hoje nós vamos estudar o verso 10, que diz assim: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Jesus, ele nunca deu para os seus seguidores nenhuma esperança de que a sua vida seria fácil. Jesus nunca falou, em lugar nenhum na Bíblia existe alguma coisa que diz que a sua vida seria fácil, que nós teríamos só alegria, só progresso. Não. A palavra de Deus, querida, ela é bem enfática e bem verdadeira quando se trata dessa questão. E aqui a palavra de Deus, nessa bem-aventurança, diz que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa da justiça. E tem uma notinha que eu gostei muito desse livro, que diz assim, olha: as forças do inimigo de Deus e dos seres humanos opuseram-se unidas a ele, que veio salvar um mundo perdido. Em cruel conspiração, levantaram-se os homens e anjos maus contra o príncipe da paz. Sabe, as hostes do inimigo, Satanás e seus anjos, se uniram para perseguir Jesus. A vida de Jesus nesse mundo não foi fácil. Foi uma luta, foi uma experiência amarga. E isso, querido, ele passou, sabe por quê? Para nos deixar um exemplo de que a nossa vida não seria fácil, que nós teríamos lutas, teríamos perseguições, que nós sofreríamos. E hoje, muitas vezes, sofremos por doença, sofremos por relacionamentos, sofremos por questão espiritual, sofremos por tantas coisas. E muitas vezes perdemos até a confiança em Deus, porque achamos que Deus nos abandonou. Mas isso não é verdade. Jesus, ele está conosco todos os dias. Independente se você está vivendo uma vida feliz ou se você está passando por alguma luta, por algum desafio. Acredite, no mundo teríamos aflições, teremos provações, mas podem ter certeza que nós temos um grande aliado, Jesus, em nossa vida. Jesus, ele já passou por todo esse caminho que eu e você estamos trilhando. E o caminho de Jesus foi tão complicado, tão difícil quanto o meu e quanto o seu. Aqui diz assim, querido: entre justiça e pecado, amor e ódio, verdade e falsidade, há um conflito constante. Quem manifesta na conduta o amor de Cristo e a beleza da santidade subtrai de Satanás os seus súditos. E por isso o príncipe das trevas levanta-se contra eles. Então, não pensa você, querido, que um dia que se você aceitou a servir a Cristo, a andar nos caminhos de Cristo, que a sua vida seria uma vida cheia de vitória. Não, pelo contrário, porque o mundo não tem prazer nas coisas de Deus. O mundo,
é contra os princípios e contra as vontades de Deus. E é por essa razão que nós sofremos. Ou nós estamos nesse mundo servindo a Deus, ou estamos nesse mundo servindo a Satanás e seus anjos. Então, precisamos fazer uma escolha todos os dias. Quero terminar dizendo assim: embora o Senhor não prometa que livrará os seus servos de sofrer perseguição, assegura-lhes algo muito melhor. Ele diz que a sua paz, sua força dure com seus dias. Isso está relatado lá no livro de Deuteronômio, capítulo 33, verso 25. A minha graça é o que basta para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essas palavras de Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. Se você estudar um pouquinho a vida de Paulo, você vai perceber, querido, que a vida de Paulo foi uma vida de sofrimento, uma vida de luta, uma vida de desafio, uma vida de dor, uma vida de desprezo, uma vida de renúncia. Então, e Paulo, ele teve uma experiência tão maravilhosa com Cristo, que ele chegou ao ponto de entender que a graça do Pai, a graça de Jesus, era suficiente para que ele pudesse vencer todas as suas lutas. Por isso que ele disse que a graça de Cristo é o que bastava para ele poder continuar servindo a Cristo e continuar tendo o seu pensamento firme nos propósitos daquele que fez grandes promessas. E ele continua dizendo o seguinte: quem precisar, por amor de Cristo, passar pelo calor da fornalha, terá ao lado o Senhor, como os 3 fiéis de Babilônia. Quem amar ao Redentor se alegrará em todas as ocasiões ao participar das suas humilhações e insultos. O amor de Jesus, querido, torna doce o sofrimento. Essa eu achei super legal, essa frase. O sofrimento, a humilhação, tudo se tornará agradável quando nós colocarmos o amor de Jesus acima de tudo isso. E eu quero terminar com essas últimas palavras desse capítulo, que diz assim: pelo sofrimento e perseguição, a glória, o caráter de Deus será manifestada em seus escolhidos. A igreja de Deus, odiada e perseguida pelo mundo, é educada e disciplinada na escola de Cristo. Caminha na terra pela estrada estreita, é purificada na fornalha da aflição, segue o Senhor em meio a duras batalhas, exercita-se na abnegação e sofre amargas experiências, mas reconhece por tudo isso a culpa e a miséria do pecado e aprende a afugentá-la. Meu amigo, minha amiga, que Deus possa te abençoar e que você possa entender que a graça de Cristo, o amor de Jesus, é autossuficiente para te dar força para você continuar nessa jornada. Que Deus te abençoe e que você possa, através desse vídeo, sentir o poder de Deus, a manifestação da graça de Jesus na sua vida, na minha vida, na vida de todos aqueles que você ama. Que Deus te abençoe. Feliz dia. Oremos. Querido Pai que está nos céus, quero te agradecer por esse momento tão gostoso, nesse lugar tão aprazível, lugar inspirador, lugar que nós sentimos que o Senhor está presente. E te pedimos, Pai, que o Senhor nos dê força para vencer as lutas, as batalhas que temos que enfrentar no nosso dia a dia. Porventura, se tiver alguém ouvindo esse vídeo e estiver passando por alguma dificuldade financeira, que o Senhor possa dar sabedoria para esse irmão, para essa irmã, para que eles possam saber como lidar com essa situação. E assim, Pai, saber como lidar e resolver esse problema. Se for problema de relacionamento, Pai, que o Senhor também os ajude, que o Senhor os abençoe, para que o seu amor, o seu bálsamo, possa uni-los novamente. Se for problema de doença, que o Senhor também acalme, Pai, o sofrimento deles. Que o Senhor dê para eles a tua paz, o teu amor, e assim traz alívio para a sua dor. Enfim, Pai, continue nos guardando, nos abençoando e nos orientando na tua graça. É o que te pedimos por Jesus. Amém.